Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. E eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda força do maligno, e nada vos fará dano algum. Estas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus ao grupo de 70 discípulos, os quais Cristo Jesus tinha enviado para pregar sobre o reino de Deus, os quais Cristo Jesus tinha concedido autoridade sobre todo espírito das trevas, todo espírito maligno, todo tipo de demônios. Cristo Jesus deu autoridade a eles. E quando, no versículo 17, diz que quando os 70 retornaram da missão, eles vieram radiantes de alegria, dizendo: Mestre, mestre, até os demônios nos submetem pelo teu nome. Até os demônios nos submetem pelo teu nome. Estavam radiantes de alegria, porque nunca tinha vivido tamanha coisa, tão poderosa, tão marcante, tão impactante. Pessoas que estavam com legiões nos seus corpos, pessoas que já tinham passado por diversos médicos da época e não havia cura para eles. Tinha passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. E agora, com a chegada dos discípulos, os discípulos deram ordem para que o espírito que estava na pessoa fosse embora. E a pessoa ficou sã. E foram muitos os casos. Então, eles ficaram impactados. E impactados chegaram até Jesus dizendo isso, contando esta novidade, dizendo: Mestre, até os demônios nos submetem. E os demônios são mais fortes que a gente, mas eles nos submetem. Tornaram-se fracos. E Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Versículo 18. E no versículo 19, especificamente, diz: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nenhum mal vos fará dano algum. Porém, versículo 20, Jesus diz: porém não se alegre, porque os demônios vos submetem, mas alegreis antes, porque o vosso nome está escrito nos livros dos céus. Porém, a meditação que eu quero fazer é pegar esse verso bíblico e trazer para o século presente. Este século que envolve a mim e a você, e eu quero dizer a você, independente do seu cargo na igreja. Independente do seu cargo na igreja. Eu quero dizer a você que Jesus é quem dá autoridade. E quando Jesus disse: eu vos dei, quando um discípulo faz um outro discípulo, quando uma pessoa salva em Cristo Jesus, salva um outro perdido, esse perdido sai da condição de perdido e passa para a condição de salvo, podendo salvar outras pessoas que estão perdidas. Então, ou seja, aqueles que estavam nas trevas vêm para a luz, tornando-se portador de luz. Logo, estes recebem também, como discípulo de Cristo, a autoridade de Cristo Jesus para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno e não ser atingido por mal nenhum por parte deles. Isto vale desde o momento que a gente esteja verdadeiramente vivendo uma vida de cristão, honrando o nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Vivendo isso, sendo crente como você tem sido, indo para a igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, sendo estudioso da sua santa palavra, sendo edificado, sendo preenchido pela palavra do eterno Deus, que edifica, que santifica, você tem a autoridade dos céus para você dar ordem para que espíritos e demônios saiam dos corpos de pessoas as quais você cruzar. Você pode se achar tão pequeno, tão insignificante, e muitas das vezes você pensa: não, casos assim eu tenho que falar com o meu pastor. Você pode dizer: não, casos assim eu tenho que falar com o presbítero da igreja, tenho que falar com o apóstolo.
Não, tenho que falar com o diácono. Não, tenho que falar com o ancião da igreja. Ou a bispa. Se você não puder resolver a situação, você deve falar. Isso é um fato. Se você não pode resolver um problema, então você deve sim chamar quem poderá te ajudar para resolver este problema. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que você é um discípulo de Cristo Jesus. Que você é um discípulo de Cristo Jesus. E não importa o grau de escolaridade que você tenha. Não importa se você é analfabeto. O que importa é que você crê nestas palavras, sabe? Que você crê nestas palavras. A partir do momento que você acredita que Jesus Cristo te deu autoridade e como um discípulo ou uma discípula de Jesus, você tem autoridade para pregar sobre o evangelho da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, então também sobre você está a autoridade espiritual para você dar ordem em qualquer local que você esteja, que exista forças do mal, forças satânicas querendo reinar, querendo atuar ou atuando. Você tem autoridade sobre os demônios para mandar eles se retirarem, para repreendê-los e dizer fora no poderoso nome de Jesus. Fora no poderoso nome de Jesus. Não importa o tamanho do anjo maligno, não importa o quão forte ele seja. A palavra do Senhor Jesus diz que eu vos dei toda a autoridade. Toda a autoridade. Toda a autoridade. Peço que você reflita sobre isso. Porque o século no qual nós estamos vivendo, nós temos o mesmo mestre. Aquele que é o mesmo hoje, ontem e sempre. Jesus não mudou. E se você é morada dele, ele está em você. Se ele reina em você, ele usa suas mãos para abençoar pessoas ao seu redor. Ele usa a sua boca para abençoar pessoas ao seu redor. Logo, ele também pode usar a sua boca para libertar pessoas que também estão ao seu redor. Este é um privilégio magnífico, um privilégio maravilhoso, que não somente nós, como pastores, tem, mas todos os cristãos de todas as raças, de todas as condições financeiras, de todas as condições intelectuais. Esta é a graça maravilhosa que o Senhor concede. Por quê? Porque tudo é para Ele. Tudo deve ser por Ele, para que Deus em tudo, em Cristo Jesus, seja glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um problema que envolve fatores espirituais, você pode começar a orar na sua casa dizendo: Espírito de contenda, em nome de Jesus, retira-te da minha casa. Espírito de perturbação, em nome de Jesus, saia da minha vida, saia da minha família, saia do meu coração, saia do meu lar, no poderoso nome de Jesus. Que no meu coração somente reine o Espírito de Cristo. Que em minha mente somente reine o Espírito do Deus vivo. Que no meu lar reine somente a presença de Deus, no poderoso nome de Jesus. Independente quem você seja e que cargo você ocupe, você pode fazer isso na sua casa. Comece a exercer a autoridade que Deus te dá no poderoso nome de Jesus. Comece a exercer a autoridade que Cristo Jesus te dá como discípulo dele, para a glória de Deus. Comece a usar
e tu verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe.